concluído o primeiro mandato, o senhor chega agora no segundo mandato, reeleito com a votação expressiva, ocupou-se bons espaços políticos, né, nesse primeiro mandato, e como é que foi a sua expectativa para esse segundo mandato? Qual é que era, o que precisaria ser feito de novo? Bem, eu passei então a 115 mil votos, um pouco mais, né, 115 mil, o que coroou de êxito total a estratégia inteira, né, porque até então nós estávamos crescendo, né, e com 115 mil votos nos dava uma força muito significativa. No entanto, ele foi um mandato muito desafiador. Para a estratégia original, eu então cresci em todos os mandatos, e a minha ideia era encerrar o segundo e me preparar para um voo mais alto. No entanto, quando nós iniciamos o mandato, na verdade, quando terminou o mandato em 2014, começava a nascer a Lava Jato, né? Começava o episódio da Lava Jato. Eu falei da lei dos caminhoneiros, era aquela greve que estava acontecendo. Eu inclusive, estava numa viagem lá para a Irlanda naquele momento, e aí, num debate sobre telefonia, que, como eu disse, na Comissão de Integração Nacional, a gente se dedicou muito à questão do telefone celular, telefonia móvel. Tinha ido para um congresso na Espanha e nas duas pontas eu fiz uma visita a Andorra e na outra ponta do final de semana a Irlanda. Durante a semana eu fiz o trabalho, e aliás, tudo sem dinheiro público. Eu nunca fiz nenhuma viagem pela Câmara Federal, sempre ou com recursos próprios ou a convite de algum segmento, mas nunca gastei dinheiro público para fazer qualquer viagem, né? Então terminou a greve e a Lava Jato já vinha desde o ano anterior, né? Para minha surpresa, nós estávamos todos cobrando e esperando a lista do Janot, que se tornou uma Copa do Mundo, né? Esperando aquela lista. Eu mesmo lembro bem, no dia em que o episódio foi publicado, eu estava mobilizado, gravando, cobrando, né, a lista para saber, e para nossa surpresa, inclusive o partido inteiro, a bancada toda, inclusive eu, estávamos na lista, né, o que me assustou, porque depois, olhando os vídeos, eu começo a tentar entender por quê, porque simplesmente pegaram a lista da bancada, né, e eu nem deputado federal era. Mas qual foi a minha reação? Vamos esclarecer, não tem problema nenhum. Eu fui o primeiro naquele episódio a depor na Polícia Federal, eu me coloquei à disposição. O duro foi que demorou um tempão, porque era uma coisa tão ampla, tão grande, né, que depois agora até estavam desconstituindo aí, né, o próprio Moro virou senador, Deltan Dallagnol virou, brigaram, depois retomaram, quer dizer, tinha problema jurídico, não tinha, prenderam o Lula, soltaram o Lula, quer dizer, eu não fiz nada disso. Eu disse, eu quero mostrar que eu não tenho culpa nenhuma. Graças a Deus, encerrou-se, né? A gente teve tudo arquivado por nenhuma condição de prova, não existiu nenhum erro, até nem era deputado naquele momento. Mas com aquele movimento da Lava Jato, nós tivemos um episódio de ir descobrindo coisas escandalosas, né? No debate da eleição isso até foi minimizado, mas gerentes, diretores devolvendo milhões, delatores devolvendo milhões. Como é que vai ser errado uma coisa que quem pegou o dinheiro devolveu e dizia que quem mandava fazer eram os outros? Mas, enfim, né, dentro desse processo, né, cresceu tanto o problema econômico, a ingovernabilidade do Brasil, e começa a sociedade brasileira, então, ter uma manifestação de que o governo tinha que sair, né? Aí vem a pedalada fiscal, né, começa a se achar um motivo para que pudesse o Congresso tomar a decisão política, e eu, imediatamente, sofrendo aquela agrura, né, da Operação Lava Jato, está investigando o nosso partido, né, tomei a posição, me coloquei à disposição, fui lá, fiz os depoimentos, abri sigilo telefônico, fiscal, e fui para a luta, porque eu queria que fossem punidos realmente todos aqueles que tinham feito a coisa errada. Mas não era fácil, porque eu dava a cobrança, eu tomava aquela facada, vamos dizer assim, né, de que, mas tu não pode falar, mas eu nunca deixei, mesmo apanhando, seguir firme. Mas a bancada do partido era pró-governo, estava lá dentro dos ministérios, não queria que o governo caísse,
começamos uma guerra interna bem importante, né? O impeachment foi avançando, o MBL, o Veio para a Rua, esses movimentos sociais foram crescendo, né? Eu lembro muito bem quando houve aquele acampamento e você me levou, né, até a esplanada, né? Na frente do Congresso, na né? frente do Congresso, para fazer uma visita, né, aos acampamentos, como é que é a banda louca aqui? Banda louca liberal. Nós fizemos uma visita lá para a gurizada, né, e começamos a dar, até que então começa a ser formado o processo de impeachment. Muitos daqueles meninos ali hoje são parlamentares, né, eleitos por São Paulo, eleitos por outros estados, né? E eles que então direita, com a própria direita hoje até inimigos, veja como muda, né? Mas o Kim Kataguiri e tantos outros ali que eram membros daquele movimento. Então, cresceu a onda, mobilizou-se a sociedade até que abre-se o impeachment. E ali naquele momento a nossa bancada formando os membros da comissão todos pró-governo. Ali naquele momento, o Balestra de Goiás, o Heinz, o Amin, eu, né, o Júlio Lopes, do Rio de Janeiro, nós dissemos, não, nós queremos também fazer parte, nós queremos que saia esse governo daí. Fizemos uma discussão interna, votações internas, e conseguimos colocar metade dos membros. Eu fui membro titular daquela comissão. Foram várias madrugadas. E criamos um grupo de suporte de contagem de votos. Era o Peronde, eu, o Beto Mansur, né, o Caiado, até o Onix Lorenzoni. Né, tínhamos um grupo lá do PSDB também, o grupo que era o núcleo da contagem de votos. Né. Então era a comissão, era articular, e foi um jogo sensacional. O partido reagia contra nós, e eu articulava, nunca fomos desleais, isso é importante dizer, nem o partido que queria que a Dilma ficasse e nem o partido que queria que a Dilma saísse. Né? Mas até um momento em que, conversando com o líder Aguinaldo Ribeiro, me lembro bem, no corredor, lá atrás da Comissão de Constituição e Justiça, onde era a comissão do impeachment, né? Aquele momento foi crescendo e o Aguinaldo começava a entender que nós estávamos com mais posição. Quando o Progressistas, liderado por esse grupo que eu falei, muito pela nossa figura ali nos debates da comissão, toma a decisão de, então, apoiar o impeachment, aquilo foi extremamente decisivo, porque o Peronde, o Terra, que já estavam do nosso lado, né, quando nós tomamos a decisão, o PMDB, a parte que queria ficar com o governo, veio junto. Mas antes disso veio o PSD. O PSD seguiu a orientação do nosso partido e veio o restante do PMDB. Com aquilo consolidou o impeachment. Com aquilo tínhamos os votos suficientes, não havia mais discussão quanto à contagem dos votos propriamente, e aí nós fomos então para a reta final, que acabou culminando com o impeachment daquele momento. E veja que viramos até um filme, né? Depois eu acho que tem que disponibilizar aqui o link do filme, que eu faço parte desse filme aí. Né? Nós tivemos então o Bolsonaro. O Bolsonaro era membro do nosso grupo da bancada, esqueci de dizer. Dentro do PP, faltou eu dizer que o deputado Jair Bolsonaro era membro desse grupo aqui. Ele não articulava tanto, mas ele batia e nos dava respaldo, né? Nós que procurávamos fazer o bastidor. Então acabou que foi a votação, o impeachment, tivemos aquela sessão memorável, muita articulação para que naquele domingo tivéssemos a sessão. O Brasil não ia aguentar, né? Pode o PT falar o que quiser, pode a esquerda falar, não tínhamos mais governo. A Dilma não tinha nenhuma condição de diálogo, não prestigiava ninguém, a bancada gaúcha nunca ela reuniu, né? Não tinha condição de articulação, o governo não estava mais com ninguém governando ele. E a economia ruindo, né? E a corrupção sendo descoberta. Né? Tudo isso que está aí na história comprovadamente para falar. Tem uma história muito interessante que a gente foi lá no Hotel Blue Tree. Exatamente. Que o Wellington, você e eu. O Lula foi para Brasília, né, para tentar cooptar e tentar comprar apoios, né? Teve esse episódio que foi bem, mas ele ficou lá num hotelaço, né, um hotel 5 estrelas. Nós resolvemos ir até lá, né? Chegamos lá,
o pessoal do MST nos cercou ali, eu achei que nós queríamos mostrar o bastidor lá de dentro do hotel para ver como é que estava funcionando. E eu baixei o vidro de trás e o cara olhou para dentro do carro assim, achou que era o Marco Feliciano, confundiu com o Marco Feliciano. Exatamente, né? E não foi fácil, mas são muitos episódios que aconteceram, né, Paulo? Muitos. É uma trajetória. Eu lembro quando eu lá naquele bate-bola do jornal da Globo da Noite, eu e o Paulo Teixeira, fazendo um debate, e eu fiz um blefe gigantesco. O que eu disse lá, que o PP tinha a maioria de votos, não era verdade. Nós tínhamos a minoria. E aquilo acabou saindo no Jornal da Noite e mexeu com algumas articulações e nos deu força, mas eu blefei. Né? Eu fiz aquele blefe. Porque eu falava, muitas vezes, jogando para tentar construir essa maioria. Né? Então, acabou acontecendo o impeachment, né? E assume o Temer. Ali meu nome começa a ser sondado para o Ministério da Agricultura. Né? Eu fico muito feliz, fiquei muito honrado, mas aconteceu que o impeachment ainda estava tramitando no Senado naquele momento, e eles precisavam ter senadores articulando isso. E aí, claro, quando entrou Blairo Maggi, um homem do tamanho do Blairo, por óbvio, ele ocupou como senador, né, a vaga do Ministério da Agricultura. E o interessante é que alguns que eram a favor da Dilma acabaram ocupando espaços no governo Temer. Então, nós que tínhamos liderado isso, na maioria das vezes, ficamos fora de qualquer espaço. Infelizmente, isso é da política, né? Mas o grupo original, muito pouco, foi ocupado pelo novo governo, né? Tivemos apoio, tivemos prestígio, mas não ocupamos ministérios, enfim. Depois o impeachment acabou acontecendo, né? E o Temer fez um governo que contou com o nosso apoio na questão do teto de gastos, que eu acho assim, importantíssimo, e erram aqueles que não priorizam isso, enfim, por mais que a gente possa entender que vivemos pandemia e tudo isso, mas aquilo foi muito importante. E a lei trabalhista, que eu queria que, no meu ponto de vista, tivesse sido muito mais avançada. Quem tem que ganhar o dinheiro é o trabalhador, e o empregador não pode pagar mais caro para o governo do que pagar o salário do trabalhador. Né? E não foi fácil, perdemos votos porque tivemos aquela situação, né? Mas, de qualquer forma, a gente avançou muito, né, nessa questão trabalhista, o teto de gastos. Fizemos um processo que começamos a estabilizar o Brasil, né? Dar uma melhorada na situação que, ao final do governo Temer, há que se reconhecer, só não foi mais porque teve aquele episódio do Palácio da Gravação, que ainda envolvia o episódio lá ligado à Lava Jato, né, que depois não se comprovou, mas atrapalhou uma série de mudanças que nós estávamos determinados a fazer, o Brasil precisava fazer. Né? No agro começava o debate fundo rural, já ali em 2017, quando então o STF muda uma posição com a entrada do Alexandre de Moraes, e aquilo que era a favor dos produtores passou a virar um passivo terrível, né? E nós começamos a mobilizar um grupo que queria um refis, eu queria a remissão, ali a ministra Tereza era a presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, a frente defendia um refis, que acabou sendo feito, e hoje, dentro do que foi feito, menos mal que saiu, né? Mas nós queríamos a remissão. E o Bolsonaro, o deputado, defendia isso, começava o nome a ser surgido, ser falado para a presidência da República. Né? Então esse era um debate que já estava acontecendo e que já mira a eleição, né, do Bolsonaro. O agro muito comprometido com o Bolsonaro, muito em razão do fundo rural, que depois, passada a eleição, esse assunto ainda não foi resolvido. Né? Mas começam dois grupos importantes ali a serem estabelecidos dentro do agronegócio. Também nasceu a lei do agro. Né? Esta nova lei do agro nasceu porque lá naquele momento nós fizemos a Comissão Externa do Endividamento Agropecuário, que determinava a criação de umas linhas do BNDES, e o Fundo de Aval Fraterno, depois o ministro Paulo Guedes chamou de Aval Solidário, que não quiseram usar na época para não dar razão ao nosso trabalho, mas que hoje acabaram usando. Então, o BNDES entrando como avalista
né, do acesso a esses recursos, Estado como avalista, de recursos que iriam reorganizar o endividamento do produtor rural. Esses dois trabalhos, né, passada a eleição, então veio a minha terceira eleição, eu não esperava tê-la, eu queria duas, mas aí tive por tudo isso, e porque também o Luiz Carlos Reis se colocou como candidato a governador aqui no Rio Grande do Sul, eu acabei tendo que ir mais uma, imaginando me preparar para a eleição essa de 2022, né? Então, acabei fazendo a terceira eleição, mas aquilo me aproximou ainda mais do agro, mais forte, né? Elegeu Jair Bolsonaro presidente da República, né? E, portanto, nasce aí um novo episódio da história que a gente passa a contar.